Olá, sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro O Amor Não Morreu, de Ashley Poston. Um livro que nos leva aqui por uma história com alguns elementos um bocado peculiares. Aqui seguimos a Florence. A Florence é a escritora fantasma para uma autora que a maior parte das pessoas adora. São histórias de amor, sempre com finais felizes. No entanto, a Florence teve uma situação na vida dela em que perdeu qualquer tipo de confiança que tivesse em relações. Ela já não acredita sequer em finais felizes e, portanto, isso acaba por dificultar muito a vida dela. Ela tem o último livro para o qual foi contratada por escrever e está com muita dificuldade em acabá-lo, porque era o que ela estava a fazer quando a última relação dela acabou e não acabou propriamente bem. E, portanto, quando ela vai tentar pedir um adiamento no prazo para a entrega do livro, quando já pediu vários, a verdade é que o editor novo dela não lhe permite fazer esse adiamento de entrega e então ela tem aqui um problema em mãos. Pior do que isso, a Florence acaba por ter de voltar para a terra dela, terra de onde ela saiu já há 10 anos e não voltou a visitar, portanto foi sempre a família dela que a veio visitar e não ao contrário. No entanto, o pai dela morre e ela terá de voltar à terra, vai ter de voltar à família, vai ter de voltar a todos os problemas que ela tentou deixar enterrados para trás. Há aqui uma particularidade que nós ficamos a saber, sim, muito no início do livro, que é a Florence tem uma capacidade muito peculiar, que é não só ver, mas também falar com fantasmas. E, portanto, ela acha que voltando para casa vai ter a oportunidade de encontrar o fantasma do pai e despedir-se dele. No entanto, quando ela chega à casa, quem ela encontra não é o fantasma do pai, e sim o fantasma do editor dela. E, portanto, vão começar a acontecer aqui algumas peripécias enquanto a Florence vai tentar reatar a relação com a irmã mais nova, que não está muito contente pelo facto de ela não ter voltado a casa, vai ter de resolver alguns dos assuntos pendentes que o pai tinha deixado, porque ele tinha deixado uma lista das coisas que queria que fossem feitas no funeral dele, e como as pessoas da família estão ocupadas com os outros preparativos ou com o próprio trabalho que não podem simplesmente deixar, a Florence acaba por se encarregar de pegar nos pedidos muito peculiares que o pai deixou e tentar concretizar todos os pedidos que ele tinha feito. E enquanto faz isso, vai também tentar perceber o que é que o editor dela tinha pendente, o porquê do fantasma dele andar por ali e como é que ele poderá seguir a viagem dele. E nós vamos ver aqui então a Florence a navegar pelo luto dela, pelo luto relativamente ao pai, pelo luto da vida que ela acabou por ter de deixar quando saiu desta terra, porque aconteceu algo que fez com que ela não se sentisse bem e ela sentiu que teria de sair para conseguir viver. E, portanto, o facto de ter voltado à terra que lhe fez tanto mal, como é que ela vai digerir e processar isso? O facto de ter de voltar a encontrar algumas pessoas que ela tinha deixado para trás, algumas que ela não queria voltar a ver, algumas que são muito bem-vindas, e, portanto, é um livro que, apesar de falar sobre luto, apesar de ter aqui muitas situações que poderiam ser muito pesadas, está feito de uma forma bastante leve, com algum humor. A forma como ela vê o luto, no fundo, é a forma como eu tento ver o luto, o que é extremamente curioso, porque nós vemos aqui a família da Florence tem uma casa mortuária e, portanto, nós vamos ver aqui uma forma de abordar as coisas que é um pouco diferente do habitual. Foi um livro que eu gostei imenso de ler, gostei imenso das personagens, gostei muito das lutas interiores delas, gostei de conhecermos um pouco da história da Florence, perceber o porquê dela ter saído daquela terra, perceber o que é que aconteceu de errado na relação anterior dela. Vamos conhecer aqui um bocadinho dos meandros do que é trabalhar numa editora, principalmente como ghostwriter. E vamos ver aqui de que forma muitas vezes a nossa vida pessoal acaba por nos impedir de concretizar a nossa vida profissional. Neste caso, a Florence escrevia romances e, portanto, o facto de ela ter tido um grande desgosto de amor acabou por fazer com que ela perdesse a fé em romances, em finais felizes, no facto de haver relações que são efetivamente boas, e a forma como esse romance acabou só dá vontade de esganar pessoas. Portanto, a história em si não é a coisa mais inovadora de todo o sempre, no entanto são os pequenos elementos que fazem parte desta história que compõem o todo. É uma daquelas histórias em que as palavras escolhidas, a forma como fala nas temáticas, a forma como nós vamos vendo esta personagem a reencontrar-se a ela própria, é isso que
compõe este livro, portanto não é por ser uma coisa extraordinária que nunca ninguém viu, nunca ninguém fez antes, não é isso que está neste livro. O livro é mesmo muito bom, eu gostei imenso. E há uma frase aqui que eu acho que é simplesmente fantástica para descrever isto que eu acabei de dizer. E essa frase é: ele podia ter o enredo, mas não tinha o coração. E portanto, o enredo desta história pode não ser o mais original, mas a verdade é que tem coração. O tipo de referências que faz, a forma como os personagens se relacionam, a forma como ela se vai desenvolvendo e vai ganhando mais confiança nela própria, o facto de nós termos traumas no nosso passado que temos de conseguir compreender e gerir de forma a conseguirmos avançar na nossa vida, isso está tudo aqui. Eu acho que está feito de uma forma tão bonita que é só fofinho. É sobre os vários tipos de amor que aparecem na nossa vida, incluindo o amor próprio, e eu acho que é um livro muito sobre amor próprio, sobre nós perdermos esse amor próprio, ou o facto de se calhar nunca o tivemos, e de o reencontrarmos, e de novas oportunidades. Acho que é um daqueles livros que nos relembra que nós crescemos, nós mudamos, temos de dar a oportunidade das outras pessoas poderem fazer o mesmo, e os erros do passado podem não necessariamente ser corrigidos, mas podemos mudar a forma como vivemos, e isso pode abrir-nos um pouco os horizontes, se conseguirmos não ficar presos à ideia que tínhamos de que algo era assim e vai ser sempre assim, as coisas mudam. E portanto, digam-me nos comentários se já leram este livro, se já tinham ouvido falar sobre ele. A autora escreveu, penso que é uma trilogia que era Geekerella, aliás, o primeiro livro é Geekerella, e eu estou ainda mais curiosa porque esse livro já estava na minha wishlist, eu estou ainda mais curiosa para ler mais obras da autora. Digam-me então se já leram alguma coisa da autora, se ficam curiosos com este livro. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!